O ser humano, os animais, as plantas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Será que a gente aceita isso? Você aceita morrer ou a morte de alguém? Nesta sexta-feira, véspera do Dia dos Finados, o Jornal Sem entrevista doutor em psicologia, especialista em saúde mental e psiquiatria, em pauta dor do luto, por entes que amamos, professor Frank Duarte. Bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Musical FM. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse final de semana e início de mês para falar de um tema tão importante quanto esse, Exatamente. Que é sobre a saudade, né? Falar de luto é falar de saudade. Saudade. É um sentimento? É um sentimento e exclusivamente do humano. Os animais, por mais que possuam inteligência, um resquício de memória, às vezes o mais avantajado no lance da memória, mas a saudade é do humano. Por mais que a gente saia comprar um pão e quando você volte, o seu cachorro fica ali todo feliz em te ver. O gato não te dá muita moral, mas ele não tem saudade, né? O que ele tem é a ausência de um comportamento, que ao chegar ele fala, opa, a memória me diz que esse cara aqui vai me fazer um carinho, vai me dar uma água. Vai me fazer bem. Além de doutor na área, também docente em alguma instituição? Somos da Unifatesc hoje e também da Universidade Leonardo da Vinci, nos programas de mestrado. Estamos aí compartilhando conhecimento. O luto tem fases? Tem. E a gente costuma dizer muito assim, as pessoas... É comum você ver alguém que perde uma pessoa e a outra comenta, nossa, mas parece que ele não está sentindo. A fase ela não é percebida por todo mundo, né? Ela é uma coisa interna. Então a gente vai lá apresentar as 5 fases. Você começa com completamente negação, né? Não foi o que aconteceu, é mentira, não pode ser. Olha aqui, e aí às vezes as pessoas precisam de várias provas, inclusive não adianta só o médico atestar, né? Muita gente vai para outras partes, depois vem uma raiva gigantesca, porque comigo sempre foi bom, tem tanta gente aí que poderia ter ido, até chegar num processo de barganha, né? E aí entra a espiritualidade muito forte nisso, dependendo da sua forma de pensar a existência de Deus, começam essas, se fizer isso eu faço aquilo, mas eu posso dar a minha vida pelo outro, chega num processo que é muito importante, embora as pessoas relutem muito, que é o processo de depressão. Viver a depressão no luto é um processo natural, normal, né? Até que você comece a ter o processo de aceitação, que é entender que a vida se mantém mesmo após a ausência daquela pessoa. E aí a gente olha, até do ponto de vista terapêutico, Liz, é assim, como é que eu consigo transformar vida naquela pessoa que já se foi? A partir da minha vida, né? Como eu consigo, através dessa aceitação, fazer com que aquela pessoa que era tão importante para mim se mantenha viva a partir da minha prática, viva em mim a partir de outras pessoas, né? Então, quando a gente chega nessa plenitude, que é um processo bem doloroso, a gente pode sim dizer que uma pessoa não sofre mais de um luto patológico, por exemplo, né? Não é aquela pessoa do qual a vida se disfuncionou porque perdeu um ente querido. Muito importante lembrar, é comum as pessoas pararem a sua vida após perder alguém? Sim, é natural. Como também é natural ter a saudade, ter o choro, mas isso tem um tempo, né? Para que a gente não corra o risco de morrer enquanto está vivo. Eu acho que a gente trabalha muito quando a gente fala de perda, de lutos, não de repente perder essa possibilidade de viver a vida enquanto dá a vida, né? Enquanto o oxigênio passa, enquanto o sangue circula pelo nosso corpo, enquanto as afetividades estão ali para a gente ser colocado em prática. Compreender a morte dessa forma, né? De uma forma científica, para a gente se entender melhor, né? Agora, muitos que tiveram perdas de alguém que ama, acabam se sentindo desconfortáveis, vivendo, quando vivem momentos felizes. Por que é muito comum esse desconforto? Ou seja, a pessoa que, estando feliz, lembra de alguém, é uma culpa? Também pode ser, né? A gente comumente vê isso, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido esse ano vai ter o primeiro momento de passar o primeiro Natal sem um ente querido. Muito comum. E sempre o primeiro ano é isso. Primeiro Natal, primeiro Páscoa, primeiro... E dar-se a sensação de que se a gente estiver vivendo essa felicitação que tinha em família, almoço, festa, viagem, é como se a gente estivesse diminuindo, vazio. Como eu posso estar feliz tendo perdido o outro? Eu acho que a gente pode pensar diferente, né? É como eu posso reviver esse outro vivendo a felicidade que ele também viveria. A conta não fecha. Exato, a conta não bate. Então, é muito comum, por eu não ter experimentado isso em vida com a pessoa, sentir-me culpado pelo fato de agora fazer. Então, você vê, nesse caso, algumas funcionalidades sendo paradas. Então, famílias que não se encontram, já deve ter visto, e a gente vê muito isso nas redes sociais, né? A família se desfaz quando a casa dos avós se fecham. Né? Então, assim, mas por quê?
O que aquela família deixou de fazer para que essa porta continuasse aberta, né? Que essas portas viessem nos meus pais, os meus filhos, os meus irmãos. Então, é que, claro, que costumeiramente, inclusive culturalmente no nosso país, a gente tende a se reunir na casa do mais velho. A gente não reúne na casa do mais novo. E se tudo der certinho, claro que a gente não tem, né, uma forma pragmática disso acontecer, a tendência é de quem tem mais idade ter mais propensão a partir primeiro. Então, essas coisas do dia a dia faz com que a gente dê um valor de sofrimento muito forte para a perda. E, na verdade, assim não é, né? Porque a gente comentava agora em off, porque morrer não é estar lá no São Judas Tadeu. Né? Meu pai faleceu, completou 20 anos no ano passado. Morrer não é quando foi enterrado ele no cemitério em Roncador. Morrer é o dia que nós não nos lembrarmos dele. Né? Então, a depender da trajetória que você fez na vida, 2 vezes no ano depois de você se for, você vai ser lembrado no seu aniversário, na sua partida. Né? Que coincidentemente é o dia que você veio ao mundo e o dia que você saiu do mundo. Então, é muito, muito bom ver que essas pessoas estão se preparando para um dia de amanhã. Alguns já estão hoje, né, indo visitar os seus entes queridos. Enquanto ali estiver alguém que vá lá queimar uma vela, fazer uma oração, você está vivo. O dia que ninguém lembrar. Eu estava assistindo um documentário no México, as pessoas fazem uma festa. Festas. Festa. O quanto que cultura é estranha pra gente, né? É diferente, né? Eles acreditam que aquele dia o ente querido vem visitar o cemitério. Exatamente. Né? E fazem preparos. O que a gente tem resquício de Halloween nos Estados Unidos, ele é uma cópia do que a gente tem no México. Por exemplo, dia 31, agora Dia dos Mortos nos Estados Unidos, e que a gente comemora e tal, brinca, no México é o dia em que eu abro a minha casa para receber. Tal qual a mesma ideia que o Islã, por exemplo, os muçulmanos têm quando se prepara um banquete. Naquele momento ele vem comer comigo, vem beber comigo. Tal qual como o dia de amanhã, a gente vai no cemitério levar flores, acreditando que nesse momento... Então, até me permite aqui uma piadinha, mas nisso está lá um católico e um muçulmano, um túmulo ao lado do outro, levando suas ofertas aos seus entes queridos. E aí o muçulmano leva a comida e o católico leva, né, o cristão leva a sua flor. E aí o cristão olha para o muçulmano e diz, mas quando é que esse cara vai subir comer essa comida? Ele fala, o mesmo momento em que ele subir tirar sua flor. Então, tudo vai de percepção. Né? Na Argentina, por exemplo, um grande lugar, ponto turístico para visitar, que é o cemitério de Recoleta, em que você tem o sepultamento do caixão, ele está visível. Né? Então, cada cultura vai olhar para esse fenômeno da vida, que é hipernatural, embora a gente não esteja preparado para ele, de uma forma diferente. E nessas fases do luto, quando que a pessoa precisa procurar ajuda? Essa é uma pergunta maravilhosa. Então, o que a gente compreende assim, Cid? Todas as pessoas têm um significado para as outras pessoas. A partir do momento em que eu observo que a minha vida parece que deixou de funcionar, e aí só para fazer um recorte, a gente vai sofrer, a gente vai parar. No entanto, que todas as questões legais que você olha, você trabalha, você perdeu um ente querido a partir da sua proximidade, são 3, 4, 5 dias, né? O código, né, nosso básico ali de dar característica e diagnóstico, e dizer se é sofrimento ou não, que é o DSM-5, o Manual de Transtornos de Diagnósticos, vai dizer assim, de 3 a 6 meses um luto natural, que é aquele luto em que eu estou resistente, eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade de trabalhar, eu fazia alguma coisa que era muito gostosa e de repente deixou de ter prazer na minha vida. Dos 6 a 1 ano, começa a entrar um estado de alerta. Passou 1 ano, é um problema patológico. Quando eu vou buscar? Quando eu não souber lidar com os meus sentimentos. Isso pode acontecer no primeiro dia, pode acontecer no 24º dia. No 24º mês, perdão. Então, quando eu busco, Frank, eu perdi um ente querido, e aí pode ser o pai, a mãe, um amigo, um vizinho, enfim, alguém que impactou minha vida. Como é que eu vou saber a hora de buscar um suporte psicológico, um apoio terapêutico? Talvez no campo da psiquiatria também se busque medicamentos. Quando eu me der conta de que eu não estou sabendo lidar com isso. E normalmente não sou eu que percebo. É alguém próximo. Eu não tenho essa capacidade, exatamente porque entra o que o Luiz comentou, desse sentimento de culpa. Então, sempre as pessoas que estão ao redor, e aí eu sempre chamo atenção para isso. Se você tem um amigo que perdeu alguém da família, que você esteve junto ao velório, que é um ritual característico nosso, ao sepultamento, visite ele 5 dias depois. Porque normalmente quando se enterra o corpo, se enterra a família junto, porque as pessoas esquecem. As pessoas não vão mais visitar a família que perdeu esse ente querido. Vai lá 3 dias depois ver como é que tá. Você conhecia, era uma pessoa feliz, alegre? Ele teve uma perda, mas ele tem que ter uma fagulha dessa felicidade. Ah, não, ele está completamente depressivo, não quer sair da cama, ser com a família, não tomou banho, não está comendo. Opa, essa pessoa não tem condições de lutar pela própria vida. Então precisa de um suporte. Então, às vezes, vem o sujeito que está próximo, dando esse auxílio, e às vezes a própria pessoa percebe. Quando a pessoa percebe, Cid, é 50% do processo.
melhorado. Porque ele já se deu conta que minha vida não tá legal. Quando isso não acontece, a gente tem que agir, inclusive para que a gente não corra o risco de perder um outro ente querido. Doutor em psicologia, especialista em saúde mental e psiquiatria, dor do luto por aqueles que amamos, professor Frank Duarte é nosso entrevistado. Então tem comportamentos aí que ajudam a lidar com esse processo do luto. Sim, nós temos inclusive dentro do campo da terapia, quando a gente fala com psicanalistas, com psicólogos, com profissionais que trabalham inclusive com outras terapias integrativas. Hoje, quando a gente fala de luto, por ser um processo cognitivo, o mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma especialidade do campo da psicologia, né? E aí você tem manejos, técnicas, de forma geral, a gente costuma dizer que tudo que está na nossa cabeça, que a gente acredita, é uma verdade que foi apresentada. A gente viveu, a gente viu, a gente ouviu. Então, essas verdades vão dar funções para que a nossa vida funcione ou desfuncione. Então, existem crenças que são funcionais, tem crenças que são disfuncionais. Morte é uma crença disfuncional. É tão disfuncional apresentado pra gente que a criança não sabe lidar com uma perda. E nós, enquanto adultos, não sabemos lidar com essa criança. Primeira pergunta, alguém morreu, eu levo a criança ou não levo? Aí eu respondo, por que não levar? Qual é o impacto disso? E aí, né, sofre aí depois quando adulto. Então você tem técnicas, tem manejos, tem formas de auxiliar a viver esse momento tão difícil. Venceu, esgotou o nosso tempo, aqui já são 8 horas. Doutor em psicologia, especialista em saúde mental e psiquiatria, professor Frank Duarte, obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço demais. 10 segundos pedindo para quem precisar de suporte, nós temos as faculdades de Campo Mourão Privada, tanto integrado quanto Unicamp, que ofertam os cursos presenciais de suporte. Temos um ambulatório de saúde mental, tem um postinho pertinho da sua casa. Procura. A única forma que a gente tem de viver uma perda é sabendo lidar com as emoções. E a psicologia existe aí para isso.